Setembro é o mês que marca a campanha mundial de prevenção contra o suicídio. No Brasil, todos os dias, cerca de 30 pessoas, em média, tiram a própria vida. Os dados foram divulgados pela primeira vez pelo Ministério da Saúde em forma de boletim epidemiológico. Acompanhe uma reportagem especial de Thaís Olovic, com imagens de Eliezer Lovic e José Eronides sobre o assunto. A cada 40 segundos, alguém no mundo tira a própria vida. No Brasil, entre 2011 e 2016, foram notificadas 48.204 tentativas de suicídio. 2 casos marcaram o mundo. Um foi do ator e comediante Robin Williams. A evidência na época foi de uma depressão decorrente de uma patologia bipolar. E o outro, a morte do então presidente Getúlio Vargas, em agosto de 1954, quando ele próprio deu um tiro no coração em seu quarto no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro. Os motivos alegados, uma forte pressão política por parte da imprensa e dos militares. O pensamento padrão do suicida é acabar com a dor. Uma pessoa que chega no ponto de querer tirar a própria vida, ela está num grau de sofrimento tão grande que ela vê como a única solução para que aquela dor se encerre, tirar a própria vida. Ela não pensa nas consequências desse ato para os outros. Muitas pessoas podem até argumentar, mas se você se matar, você vai deixar sua família, seus filhos, seus pais, todos vão ficar para trás e vão sofrer, e ele vai te responder, não. Se eu morrer e parar de sofrer, eles param de sofrer também. E foi para parar de sentir essa dor que, na madrugada do dia 27 de abril de 2011, o Danilo decidiu dar fim à própria vida. Foi no quintal de casa que ele tomou um veneno. Mas algo aconteceu. Ele se arrependeu do que fez. Mas já não seria tarde demais? Quando eu caí no chão, que eu não tinha movimento, que minha esposa chegou e estava desesperada, chamou meus filhos, né, e eu não conseguia mais verbalizar nada, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mover, eu não conseguia levantar, eu não conseguia fazer nada. Mas eu conseguia pensar. E no meu pensamento, foi um momento que eu vi minha família desesperada e eu vi o erro que eu estava cometendo. Mais um erro, né? Eu já tinha feito erros muito graves antes. Agora estava cometendo um erro talvez mais grave ainda, que era deixar eles sem a minha presença e ainda com os problemas. E aí, naquele momento, me bateu um arrependimento muito grande, né? E eu só conseguia pedir perdão, lógico, por pensamento, eu não conseguia falar, perdão para Deus, perdão para minha família, eu queria pedir perdão para eles, eu queria, que eles me perdoassem, não mais pelos erros que eu havia cometido, não pelo que eu havia acontecido, mas pelo aquele ato que eu estava cometendo. Na época, os médicos disseram à família que a possibilidade do Danilo sobreviver era de 20% e ainda poderia ter sequelas. Ele ficou em coma por 4 dias. E, de acordo com ele, Deus deu uma nova oportunidade. A gente, naqueles momentos de aflição, que a gente pensa nessa besteira de tirar a própria vida, a gente não consegue enxergar, mas os problemas têm solução sim, sempre terão, né? Às vezes com algumas consequências doloridas, amargas, mas tem solução e a vida tem continuidade. Isso eu sei disso porque passei por isso, né? De acordo com especialistas, há muitos anos o perfil era de homens. Estatisticamente, o perfil do suicida vem mudando ao longo dos anos. Até um tempo atrás, até alguns anos atrás, o perfil de risco para suicídio era do paciente que tinha maior indicação de suicídio. Eram pacientes homens, adultos, com mais de 40 anos, geralmente solteiros ou divorciados, desempregados ou em situação financeira complicada. Na cidade de Taubaté, a Vigilância Epidemiológica promoveu um estudo sobre tentativas de suicídio. O resultado levanta um alerta para o aumento do número de casos. Entre janeiro e agosto desse ano, 9 pessoas se suicidaram. Já as tentativas registradas foram 123. Em um comparativo, no ano de 2017, foram 11 mortes e 72 tentativas. Isso representa um aumento de 70,6%. Em relação ao levantamento, as faixas etárias predominantes são de 16 a 30 anos de idade. O envenenamento é o método mais procurado.
Por muito tempo, evitou-se falar sobre o suicídio. O assunto se tornou uma questão de saúde pública. O combate a este problema se dá por meio da divulgação, já que as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não enxergam os sinais de uma pessoa próxima estar com ideias suicidas. De acordo com o Ministério da Saúde, a existência de centros de atenção psicossocial nos municípios reduzem até 14% o risco de suicídio. E para ajudar essas pessoas, a atenção é primordial. Ficar atento à mudança de comportamento das pessoas, principalmente dos adolescentes. Se existe um desânimo, uma apatia, os adolescentes que sofrem bullying na escola, que estão usando roupas de manga comprida no ambiente quando está calor, para ver se tem sinal de lesões autoprovocadas, como o quilting, que é muito utilizado por eles. E também ficar atento com frases que às vezes a gente não dá atenção no dia a dia, mas aquelas típicas frases, não aguento mais, não quero mais viver dessa forma. Então, frases que soltam, porque toda pessoa que tem a ideia de se suicidar, ela começa soltando essas frases. Então, ela solta ou na própria rede social, então, não durmo, são 3 horas da manhã e ainda não consegui dormir mais uma vez. Então você percebe que a pessoa está em sofrimento. Então o que a gente pede para que a população faça? O mais importante, a escuta. Sempre estar atento, escutar a pessoa, porque às vezes ela só quer conversar. Então a gente tem que escutar.